Oi, pessoal! Hoje vamos ter a aula 3 do segundo módulo de metodologia científica. Nós vamos falar sobre fichamentos. Então, a gente já viu nas aulas anteriores aí que quando a gente fala de desenvolvimento do conhecimento científico, a gente está falando que é uma ação que ela tem que ser ativa, reflexiva e crítica, né? Porque se a gente está falando de criar conhecimento, a gente precisa do desenvolvimento da capacidade crítica, e essa capacidade crítica ela vem da atividade de estudar, certo? O ato de estudar, o que ele é? É o jeito pelo qual a gente, eu, vocês, alunos, o indivíduo no geral, enfrenta o desafio de compreender a realidade. Então, seja um trabalho de escola, seja uma dificuldade no serviço, seja algo que você vê no seu dia a dia, como que eu vou conseguir entender isso? Estudando do assunto. Pode ser de maneira direta, né? Quando eu realmente vejo alguma coisa acontecendo. Pode ser de uma maneira indireta, eu tentar interpretar uma música, o que aquela letra quis dizer, uma pintura, entender a mensagem de algum autor de algum livro. Isso tudo é um ato de entender a realidade. Então, a gente, querendo ou não, a gente já está estudando uma vez que a gente tenta compreender aquilo que está acontecendo, né? E quando a gente vai falar de ler um texto, é muito comum que a gente inclua na leitura as nossas percepções da vida. Então, na hora que a gente vai julgar alguma coisa, a gente acaba incluindo nesse julgamento as nossas experiências. E isso a gente já viu na aula, né? No começo até cutuquei um pouquinho vocês com isso. Mas quando a gente está falando de ciência, a gente precisa basear as nossas avaliações nos critérios rigorosos, tá? As nossas opiniões pessoais, os nossos vieses ideológicos, a nossa cultura, isso tudo são opiniões pessoais. Na ciência, nós temos que nos ater aos fatos, às informações científicas, ok? Por isso que a gente tem a metodologia científica. Então, voltando a falar da leitura, quando eu estou lendo, eu não consigo ser, não é uma atitude passiva, né? Aquilo mexe com quem está lendo, né? Então, a gente precisa estar preparado para conseguir ter uma absorção melhor daquilo que está sendo lido, para a gente conseguir desenvolver novos conhecimentos, né? Então, hoje em dia tem informação em tudo quanto é lugar. A gente recebe coisa por WhatsApp, é manchete de jornal, é tudo muito rápido e às vezes muito superficial, né? Uma informação está aqui, amanhã ela já não vale mais, a gente não sabe mais o que é fake, o que é verdadeiro. Então, cuidado para a gente não ser torpedeado por informações em termos de quantidade e não em termos de qualidade. A gente já falou um pouquinho no passado de avaliar um pouco as fontes, de verificar opiniões divergentes para a gente ver por que alguém defende tanto um ponto, o outro defende outro, mas sempre tentando ter uma análise crítica daquilo que está sendo passado como informação para a gente. Então, a gente precisa ter condições de questionar a realidade. Então, para fazer uma leitura mais profunda, eu tenho que não simplesmente ler aquilo e aceitar. Eu preciso entender aquilo, eu preciso me questionar se eu entendi e eu preciso buscar mais fontes para que eu consiga fazer daquela leitura algo que eu possa transformar em conhecimento, né? E aí a gente tem aqui um autor, o Chaves, que fala o quê? Que uma das vantagens as vantagens da leitura, né? Você enriquece o seu vocabulário, você clareia as suas ideias, você amplia o seu conhecimento da língua. Com isso, você melhora a sua redação e você desperta uma coisa que eu acho muito importante, mais do que qualquer conteúdo, é a capacidade de raciocínio. Tá? Então, toda leitura que de fato você se der o trabalho de procurar um vocabulário que você não entendeu, de você parar para analisar em que contexto aquela verdade
foi dita. Se você discorda do autor, você procurar fundamentos para realmente dizer que aquele autor não está falando algo que seja verídico. Então, tudo isso, muito mais do que uma mera leitura, é a capacidade de raciocínio que isso traz para a gente, né? Então, o que está destacado aqui, que uma das grandes vantagens da leitura, e eu destaco pessoalmente falando, que é o despertar da inteligência, tá? Essa capacidade de raciocínio que só o questionamento crítico e a busca pela informação é capaz de dar para a gente. Então, a gente sempre diz aqui, né, que o leitor ele interage com o texto. Então, você tem que superar a capacidade de só ler e memorizar alguma coisa e buscar pela compreensão a mensagem que o autor passou. Memorização a gente esquece. Se a gente entende o porquê das coisas, e aí esse porquê vem do nosso próprio questionamento em cima daquilo que está sendo lido, isso sim a gente consegue trazer para dentro da nossa mente e não diria memorizar, mas eu diria absorver e quem sabe até criar novos conhecimentos. E aí a postura constante de a gente como leitor de fazer um questionamento e um diálogo com todos os textos que estivermos lendo, ok? Então, uma das coisas que a gente precisa ter, a gente já falou um pouquinho, é que todo tema de estudo ele tem que estar dentro de um contexto. Então, eu tenho um tema que eu vou buscar, ele ocorre sempre numa fase da história, dentro de um ambiente específico, com pessoas envolvidas. E aí eu busco o quê? Fontes adicionais, que pode ser dessa mesma área de conhecimento ou de outras áreas. Então, dependendo do estudo que eu for fazer, eu vou ter que buscar não só especificamente daquele ponto que eu quero resolver, mas de outros. Se a gente, por exemplo, vai resolver algum problema no serviço, né? Algum processo que a gente quer otimizar, você lê tudo sobre o processo, tecnicamente falando, mas o problema do processo não funcionar é o relacionamento entre as pessoas, então muito mais do que a gente lê alguma coisa sobre processo de endereçamento, né, que é comum na logística, ou PIC, PEC, tudo isso, e a gente vê que as coisas não funcionam porque a gente trabalha com gente e a gente fala de relacionamento, eu vou ter que ler, além dos textos técnicos da área de logística, como que algumas coisas a respeito de como funciona o relacionamento entre as pessoas numa organização. Então, tem que ter sempre em mente que às vezes a gente vai buscar informação que complementa a área de estudo que você está trabalhando, ou porque a gente trabalha com um tema que a gente fala que é interdisciplinar, que ele abrange mais de uma disciplina. Né? Então, uma das coisas que a gente vai falar quando busca fonte ou quando organiza as informações é a parte do fichamento. Então, todo material bibliográfico, que são os materiais de leitura que a gente pode organizar, e aí a gente chama esse processo de fichamento, que vem da palavra ficha. Ficha mesmo, de fazer um cartãozinho onde a gente anota as coisas e arquiva. É claro que hoje em dia a gente arquiva as coisas muito mais digitalmente do que no cartãozinho, né? A turma tá aí, não é da era da pré-história que nem aqui a professora, mas vocês vão conseguir entender esse raciocínio que é criar uma fichinha onde a gente pode ter o nome do autor, a obra, a edição. Seria um resuminho para vocês conseguirem organizar o material bibliográfico que vocês têm. Então a gente, né, como eu falei, algumas fichas tradicionais elas já estão substituídas hoje em dia por arquivos, coisas mais modernas. A gente precisa sempre falar que quando eu vou indicar uma fonte, eu tenho certos padrões a serem seguidos. E aí o padrão que a gente usa é o da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Toda a escrita em português, sobretudo a acadêmica, é regida pelas normas da ABNT. Então, a ABNT tem um conjunto de normas para várias coisas e algumas delas justamente para como a gente redige algumas coisas. Por exemplo, elaboração de trabalho acadêmico, como que eu faço citação. Para tudo isso, a ABNT tem uma norma específica dizendo como o trabalho deve ser feito.
Aqui a gente tem um exemplo de uma ficha, e aí vocês vão ver o nome do autor, já seguindo esse padrão da ABNT, e na sequência vem um texto com basicamente um resumo do que é a obra. Então, essa fichinha aqui, esse exemplo que foi dado, ele tem o autor e o resumo da obra. E aí, de acordo com o que a gente for estudar, talvez cada aluno crie a sua ficha do jeito que for mais prazeroso ou mais fácil do entendimento, ok? Na aula de hoje, é legal que vocês prestassem atenção em alguns vocabulários, já naquela ideia da gente aumentar o nosso vocabulário, né? Compilar. Compilar é a gente reunir, juntar várias coisas, várias informações e colocar em uma mesma obra. Então, você pode compilar dados, compilar informações, compilar visões de autores diferentes. E uma vez que você tenha vários aspectos, né, ou várias informações, você coloca numa mesma obra e aí você compilou essas informações. Contextualizar é você situar o conteúdo dentro de um certo contexto. Pode ser de tempo e de lugar, pode ser de pessoas. Então, se alguma coisa que você vai contextualizar, você vai dizer é um problema específico da firma que você trabalha, tem que dizer qual é o contexto. Isso ocorre numa firma localizada em tal lugar, que atua no ramo tal, com um número de funcionários, é uma empresa de pequeno, médio, grande porte, é uma multinacional, é uma empresa brasileira, é uma empresa familiar, acontece no departamento de finanças, ou acontece no departamento de logística, acontece no departamento de produção, acontece com funcionários do primeiro, segundo ou terceiro turno, se isso for específico. Então, de acordo com o problema a ser tratado, você diz em que contexto aquilo acontece. Se, por exemplo, você vai falar da invenção, sei lá, da invenção da produção em massa, então um contexto histórico, tem que dizer o que acontecia naquela época. Outra palavra importante é interdisciplinar. Um trabalho interdisciplinar é porque ele passa por várias disciplinas e aí ele pega pedaços de várias disciplinas que se conversam, tá? Ele não só é multidisciplinar, quer dizer que abrange várias disciplinas. Interdisciplinar quer dizer que além de várias disciplinas, além de vários assuntos, há várias áreas de conhecimento, essas áreas se relacionam, ok? Então, quando eu falei para vocês do exemplo de algum processo técnico que tem uma dificuldade de acontecer de maneira mais bem estruturada por causa de relacionamento, eu vou ter uma interdisciplinaridade de gestão por processo, que é já de uma área de negócio, com gestão de pessoas, que já é uma área de RH e psicologia. Então, as duas disciplinas, elas têm que conversar para achar a solução. Então, eu tenho uma disciplina se relacionando com a outra, de maneira interdisciplinar, ok? Então, a gente vai lembrar, né, que as fichinhas é o jeito de se organizar. Normalmente se organiza por tipos, ficha bibliográfica, ou ficha de citação, ficha de resumo. E aí ela precisa estar sempre organizada de um jeito fácil e lógico para facilitar quando ela precisar ser aplicada. Tem um artigo aqui, eu vou deixar para vocês como sugestão, não como obrigação na aula de hoje, para vocês tentarem fazer uma fichinha e aí a gente vai discutir isso nas próximas aulas. Então é muito legal que vocês façam, porque a gente vai precisar disso nas discussões, mas eu não vou cobrar para entregar na próxima aula, ok? Não vou cobrar dessa vez, porque essa semana vocês têm a prorrogação do prazo de entrega da atividade 2, que eu deixei até o dia 10. Então, eu vou deixar essa sexta-feira de feriado para vocês conseguirem colocar as atividades que valem nota, que é a atividade 2, em dia. E para quem tiver com alguma outra atividade que vale presença também atrasada, para já postar e a gente colocar tudo em ordem, certo, pessoal? Até mais!